Desde 1954 até os dias de hoje, passamos por rigorosas e indescritíveis provações. Principalmente após a ascensão de Meishu Sama, esta entidade passou por perigo de sobrevivência. E em meio a esta crise, Nidai Sama lançou um plano religioso, segundo seu critério. Nidai Sama posicionou Meishu Sama como fundador de uma religião e estabeleceu o Miroku ou Mikami, expressão máxima do Supremo Deus, como objeto de culto. E ainda optou por não tornar público os ensinamentos referentes à transição da noite para o dia, bem como os da luta entre o bem e o mal, considerando-os como fenômenos que ocorrem apenas no mundo espiritual. Desvinculou também o Jorei desse conceito de transição da noite para o dia, anunciando ser o Jorei, o amor de Deus, a materialização da oração altruísta e que se trata de um ato religioso, independente do mundo da medicina, da teoria de toxina médica e de tratamentos médicos. Essa diretriz foi estabelecida por Nidai Sama em consideração aos fiéis e dirigentes que, pelo grande amor que nutriam por Meishu Sama, tendiam ao fanatismo. Ao mesmo tempo, foi uma decisão tomada para defender a Igreja dos ataques da sociedade, que eram feitos em forma de severas críticas e dos conflitos internos, procurando assim levantar o ânimo dos fiéis. A terceira líder espiritual tomou posse com a ascensão de Nidai Sama em janeiro de 1962. Contudo, a situação não era propícia para converter de imediato as diretrizes relacionadas aos fundamentos da fé, traçadas por Nidai Sama, como é o caso da divindade de Meishu Sama. Podemos dizer que nem era o momento divino e nem tampouco a situação da Igreja naquele momento o permitia. Na época, a formação e educação dos fiéis era confiada aos responsáveis das igrejas, que representavam as igrejas independentes. Na Sekai Kyusei Kyo, organização que as englobava, havia o conselheiro que exercia uma autoridade absoluta. Além disso, a prática da fé nesse regime de igrejas objetivava o desenvolvimento próprio, diferindo imensamente da presente situação, onde se procura mostrar à nação e à sociedade a obra do Salvador Meishu Sama. A primeira missão do presidente Kawai, que aceitou esse cargo após uma reflexão, aos 41 anos de idade, atendendo ao insistente pedido da terceira líder, foi a de promover uma grande reforma, que constituía em abolir o sistema baseado no conselheiro vigente na época. E graças a uma determinação férrea, ele se dedicou de corpo e alma a essa tarefa, eliminando finalmente o regime em questão, considerado a nuvem negra da Igreja. Contudo, tendo como suporte elementos poderosos, o conselheiro que for afastado da Igreja entrou com petição de dissolução da Sekai Kyusei Kyo, iniciando um ataque decisivo contra a Igreja. Esse ataque foi dirigido diretamente à terceira líder, que, mediante o regulamento, tinha poder sobre a administração pessoal e outros, ou seja, tinha direitos sobre a Igreja. A Igreja foi obrigada, então, a reformular imediatamente os regulamentos, que eram extremamente difíceis. Como consequência, introduziu-se o regime em que Kyosho passou a ser um símbolo para, assim, proteger sua dignidade e elevar a sua autoridade sob o ponto de vista religioso. Defendendo a Igreja de um lado e tendo como meta a reforma da Constituição da Fé, o presidente Kawai deu início ao movimento da unificação da Igreja, idealizado por Meishu Sama em 1951. Proclamando incansavelmente a fé absoluta em Meishu Sama.
Superando todas as adversidades, em novembro de 1971, foi conseguida a autorização do Ministério da Cultura para a unificação da igreja. Já se havia passado 21 anos desde o pronunciamento de Meishu Sama sobre o seu plano. Com a unificação da igreja, inaugurou-se a Fazenda Experimental de Ohito e edificou-se o Museu de Belas Artes MOA, que é muito procurado e é alvo da expectativa de pessoas do mundo inteiro. Um fato muito importante ainda é a instituição da MOA, em 1980, que difunde de uma forma direta a maravilhosa salvação de Meishu Sama. Meishu Sama disse: concluindo-se a construção do Museu de Belas Artes de Atami, terá início a pesquisa sobre Mokichi Okada. E após 30 anos desse pronunciamento, o museu foi concluído, dando início às atividades MOA, que divulga diretamente a inteligência e a força divina de Meishu Sama, transpondo as diferenças culturais e religiosas. No momento em que a pesquisa sobre Mokichi Okada estava prestes a ser iniciada, conforme suas palavras, ou seja, quando Meishu Sama estava para ser apresentado ao mundo, desencadeou-se o conflito. Por mais que os causadores deste conflito argumentem, este movimento não é outro senão a manifestação do mal, tentando obstruir a luz de Meishu Sama, impedindo a sua manifestação neste mundo como Salvador. Portanto, a essência deste conflito inédito na igreja, que veio à tona no final de 1993, é exatamente a luta entre o bem e o mal, indicado por Meishu Sama através da sua vida como sendo a forma da construção do mundo ideal. Como vimos anteriormente, da unificação da igreja iniciada com a abolição do sistema baseado num conselheiro, nasceu o Museu de Belas Artes MOA, a Fazenda Experimental de Ohito, a MOA Sangetsu e as atividades MOA. Empreendimento que mostra ao mundo, através de atividades contínuas e regulares, a divindade e o poder de salvação de Meishu Sama como Salvador, sem nenhum paralelo neste mundo, que foram omitidos por Nidai Sama dentro do programa divino daquela época. Não podemos avaliar o quanto isto é ameaçador ao espírito do mal, que não suporta a luz. Desse modo, iniciou-se uma ação para envolver e aproveitar-se da posição da terceira líder e os exaustivos ataques contra o presidente Kawai, que tomou a liderança nas reformas da igreja. Esses ataques continuam até o presente. Como resultado, a igreja esteve na iminência de dissolução, tanto do ponto de vista da fé como de organização, em meio à tempestuosa polêmica levantada em torno da fé centralizada em Kyosho Sama, isto é, da divinização de Kyosho Sama. Em meio à total confusão, em estado de destruição iminente, superando os indescritíveis sofrimentos e tristezas, buscamos a divindade de Meishu Sama. E em consonância com os trabalhos de Meishu Sama, levantamo-nos, concentrando a nossa fé no Komeodai de Hakone, sede principal da Sekai Kyusei Kyo e centro do Programa Divino Mundial, objetivando a construção do Sorei Den e do Templo Komyo.
皆さんこんにちは。再建運動が始まってちょうど3年目ということです。石の上にも3年と申しますが、箱根聖地の上に立って3年、素晴らしい飛躍と発展を見ることができました。Em maio de 1988, recebemos o presidente Kawai como nosso líder no congresso do terceiro ano do movimento de reconstrução. E sob a sua liderança, nasceram as branches, consideradas mini-templos Komyo. Então procuramos novamente a divindade de Meishu Sama e o plano divino, através da prática de seus ensinamentos e de atividades centralizadas nas branches, isto é, por meio da prática da salvação através do jorei, da agricultura natural e da arte, indicadas de maneira concreta por Meishu Sama como meios para a criação da verdadeira civilização, juntamente com o protótipo do paraíso terrestre. Meishu Sama mostrou-nos milagres nunca vistos antes, através das atividades branches. Diante dessa realidade, nós próprios nos certificamos de que Meishu Sama não era apenas o fundador de uma religião, mas sim o salvador tão esperado pela humanidade. Esta emoção e felicidade levaram ao desenvolvimento e ampliação da branche, culminando na formação da rede de branches, onde pudemos constatar o movimento para tornar a sociedade local paradisíaca, formando um só corpo com o setor administrativo regional e cidadãos. Isto é, verificou-se a grande expansão rumo à criação da verdadeira civilização. De modo concreto, a formação de filiais regionais da agricultura natural MOA, que passa de 270 em todo o Japão. E como atividade em nível governamental, há a participação de 180 parlamentares na Federação Parlamentar MOA, que se preocupa com a alimentação e com a agricultura e protege o meio ambiente do globo terrestre, permitindo um avanço nunca antes visto dentro da obra divina. Através dessa gratidão pelos milagres recebidos, dirigida a Meishu Sama, que desenvolve o plano divino, uma luz cada vez mais intensa irradia o mundo. Através do Kobyodai de Hakone, Museu de Belas Artes MOA e Fazenda Experimental Ohito, pudemos verificar o rápido desenvolvimento da WSAA, fundada por ocasião do Congresso Internacional de Agricultura no Havaí. O início das atividades em âmbito mundial, tendo como figura central o Príncipe Philip de Edimburgo. O notável progresso da obra divina na Ásia, tendo como eixo a família real da Tailândia. Os empreendimentos em nível governamental da América Latina, etc., comprovando que a obra de salvação promovida por Meishu Sama está se expandindo no mundo inteiro. Desse modo, iniciou-se no ano de 1992, que foi realmente um ano marco para a Igreja, com o 30º ano de posse da terceira líder espiritual.
Em 28 de setembro, após consultar a vontade divina, a terceira líder espiritual abdicou de seu cargo e o quarto líder espiritual, neto de Meishu Sama, tomou posse. Refletindo, renovamos o nosso sentimento de que tudo aconteceu devido a uma profunda obra divina de Meishu Sama, cujo plano está muito além da compreensão humana.